Olá, queridos ouvintes, queridos jovens escritores, sejam muito bem-vindos ao podcast Literatura em Ação. Bem, no ano passado, eu gravei áudios sobre a construção do projeto do seu livro, como montar o seu livro. É importante, antes mesmo de escrever a história, você estruturar um projeto da sua história. Planejar os nomes dos personagens, planejar os acontecimentos, planejar alguns itens antes de começar a escrever, para estruturar a sua imaginação, para dar um arcabouço mais sólido ao seu raciocínio e tudo mais. Ano passado eu dei dicas de 21 itens que você pode colocar neste projeto, como montar o projeto do seu livro. Bem, eu também sugiro que você faça listas com os nomes dos seus personagens em blocos de notas, porque até mesmo os criadores de uma história podem esquecer os nomes das suas criaturas ou personagens, isso acontece. Para não esquecer os nomes dos seus personagens, tenha sempre listas com os nomes deles em mãos. Isso vai ajudar você a montar o elenco do seu livro. Eu, por exemplo, sempre pesquiso os nomes na internet dos meus personagens antes de batizá-los, entre aspas, digamos assim. Eu gosto de colocar nomes nos meus personagens que tenham a ver com a personalidade deles. Eu pesquiso, por exemplo, em sites da internet, os significados dos nomes. Gosto de colocar nomes cujos significados tenham a ver com os personagens. Isso é muito legal, brincar com essa relação entre nome e personalidade, montar um elenco como se a gente fosse um autor de novela. Eu gosto até mesmo de ir no Google Imagens e selecionar fotos de atores, fotos de desenhos animados, personagens do cinema, personagens do teatro, personagens até mesmo de telenovelas. Eu gosto de selecionar fotografias de personagens e montar uma pasta no meu computador com fotografias de atores que se parecem com os meus personagens na minha imaginação. Isso me ajuda a compor a fisionomia e a personalidade dos personagens. Eu indico que você pesquise os nomes de personagens em sites que indicam significados dos nomes. Também indico que você estruture os seus capítulos. Por exemplo, para autores iniciantes, eu sugiro livros entre 100 e 500 páginas. Uma boa história tem no mínimo 100 páginas. Não há estrutura sólida em uma história com menos de 100 páginas, mas não ultrapasse muito nem se empolgue demais ao escrever. Livros com mais de 500 páginas são cansativos e dificilmente cativam o público, ainda mais quando somos autores iniciantes e pouco conhecidos no mercado literário. Você pode sonhar alto, mas começar com pequenos passos. Eu vou ser sincera para você, é muito difícil vender trilogia ou livros muito longos no início da carreira. Para o jovem escritor, o caminho mais prático é começar com livros pequenos, de fácil entendimento, para cativar o leitor mais preguiçoso e mais desconfiado. Os leitores, em geral, são preguiçosos e desconfiados. Existem leitores que gostam de ler livros grossos, que gostam de apostar em autores iniciantes, que são apaixonados pela literatura. Graças a Deus existem esses leitores. Mas se você quer ter um grande impacto no mercado literário em geral, vamos ser bem sinceros, se você quer que os seus livros vendam mais, que atinjam um grande número, um grande público, comece com livros pequenos. Por quê? Porque o leitor é desconfiado, ele não vai, em geral, o leitor médio, ele não compra um livro grosso de um autor que ele não conhece. Ele vai começar com um livro pequeno, com uma boa propaganda. É importante que você passe a criar uma marca, um slogan. Um bom escritor deve ser um bom publicitário de si mesmo. E fazer livros com números de páginas equilibrados, nem tão curtos nem tão longos. Eu sugiro para início de carreira livros entre 100 e 500 páginas. Às vezes, a falta de sucesso de um livro está na falta de empatia do leitor pela sua história.
por causa da ausência de uma abordagem mais simples no seu universo de fantasia. Menos é mais para início de carreira. Mesmo que você seja genial, não aposte em muitas excentricidades, em muita densidade, não queira impressionar o leitor com sua genialidade, tudo isso não adianta. O começo você tem que ser simples e cativar com pequenos mistérios. A graça da sua história está em deixar o leitor desvendar os mistérios das suas entrelinhas. Seja misterioso, mas também comece simples e invista no lado emocional da sua história. Uma boa obra de sucesso muitas vezes não é a mais genial intelectualmente falando, mas é aquela que cativa o coração do leitor, é aquela que o leitor se identifica com os sentimentos do personagem. Um bom escritor também deve ser um bom psicólogo para captar a essência da alma humana e tentar representar críticas sociais, sentimentos humanos em sua obra. Grandes obras da literatura conseguem conciliar o valor intelectual, o valor literário, artístico com o valor da crítica social, com um valor mais filosófico e mais sentimental também. Eu vou dar aqui uma regrinha que não precisa ser seguida de forma rígida, mas que é importante para escritor iniciante. Estipular o número de páginas para cada capítulo de acordo com o tamanho planejado para o seu livro. A gente nunca sabe onde um livro vai chegar, mas é importante você estipular um limite. Por exemplo, quero escrever um livro de 100 páginas. Como vou dividir? Uma matemática bem simples. Divide em 10 capítulos, cada capítulo terá 10 páginas. Ok? Aí fecham 100 páginas. 10 vezes 10 não é uma matemática bem simples. Quero escrever um livro de 250 páginas. Acho ideal esse número de páginas. Ok, então faço um livro com 25 capítulos. Cada capítulo terá 10 páginas. 10 vezes 25, 250. Outra fórmula, livro de 300 páginas com 30 capítulos. Cada capítulo terá 10 páginas e assim por diante. Os exemplos são apenas algumas médias. Está tudo bem em alguns capítulos ficarem maiores que os outros de acordo com a importância e não haver uma simetria tão perfeita com o número de páginas. Outra dica importante para o planejamento dos capítulos de um livro é você fazer um esboço, descrever um resumo das principais cenas de cada capítulo antes de arregaçar as mangas e escrever o capítulo propriamente dito em seu computador. Escreva num bloco de notas as cenas que você quer que cada capítulo contenha. Por exemplo, capítulo 1, um resumo das principais cenas. Capítulo 2, um resumo das principais cenas. Capítulo 3, escreva no seu bloco de notas um resumo das principais cenas, antes de escrever essas cenas mesmo. E assim sucessivamente. Escreva descrições simples para as principais cenas de cada capítulo em um bloco de notas antes de escrever o seu livro. Exemplo de descrições simples de cenas no planejamento dos capítulos. No capítulo 1, o mocinho encontra com a mocinha em um parque florido. A mocinha fica comovida ao ver que o mocinho é deficiente visual e está sendo guiado por um cachorro. No capítulo 2, o vilão humilha o mocinho de forma cruel. A mocinha presencia o ato de injustiça contra o deficiente visual e defende a sua causa. No capítulo 3, o mocinho e a mocinha se beijam apaixonadamente e ficam constrangidos quando são flagrados pelo vilão. O cão-guia do mocinho se perde no parque, deixando o protagonista desesperado com o desafio de procurá-lo. Ao montar essas descrições gerais para cada capítulo, vai ficar mais fácil o momento em que você escreverá de forma mais detalhada, de forma mais longa, no momento em que você se debruçar para escrever estas cenas de forma mais técnica na produção do seu livro. Os detalhes surgirão no meio do caminho, a partir das inspirações que você sentirá quando planejar as cenas-chave, as cenas principais. Eu sugiro que você monte
a estrutura dos seus capítulos com palavras-chave e cenas principais que não poderão faltar. Você verá que desenvolverá com mais facilidade a escrita dos capítulos do seu livro com a bússola das descrições das principais cenas que você precisa escrever em cada capítulo. Esse planejamento será o norteador da sua história e acredite, é bem mais fácil escrever uma história quando podemos mirar em um planejamento ou em uma estrela guia. Uma dica extra é você escrever a sinopse do seu livro antes de começar a escrever o seu livro. Uma dica curiosa é escrever uma poesia que resuma a ideia central do seu livro antes de escrever a história dele. Se você também tem dom para poesia, faça isso. Escreva uma poesia com um resuminho de toda a história do seu livro. Eu faço isso. Esta é uma das minhas técnicas mais originais, modéstia à parte. Diversas vezes as ideias surgem em minha mente em formato de poesia primeiro, e por vezes são as minhas poesias que guiam uma história. A poesia simboliza uma imaginação mais livre e inconsciente, a qual pode auxiliar na construção consciente do seu livro em prosa no futuro, com inspirações norteadoras. Gostaram destas dicas? Então, vamos colocar todas estas dicas em prática. Resumindo, estipule o número de páginas para cada capítulo do seu livro. Estipule o número de páginas do seu livro antes de escrever a história. E estipule as cenas principais de cada capítulo antes mesmo de escrever. Isso vai ajudar na coesão, na ligação entre uma cena e outra. Ou seja, a forma como você vai encadear uma cena com a outra e construir a linha do seu enredo fica mais sólida quando você tem um planejamento. Planeje o seu livro antes de escrever. Eu também já fui um dia uma escritora que não acreditava em planejamento, que gostava de escrever à frente do computador sem saber onde as palavras iam me levar, tudo solto. Cada escritor segue sua própria intuição, segue seu próprio raciocínio, tem seu próprio modo de planejar a escrita. Por favor, esta não é uma verdade absoluta, apenas uma dica que eu estou passando para você. Mas eu descobri que é muito importante. A história fica muito mais rica quando você planeja antes. Um grande abraço e até a próxima!